Pessoal, mais um vídeo sobre ortopedia comportamental. Eu vou falar hoje aqui sobre um caso real, nós não vamos citar quem que é o seguinte. Pensa assim, a pessoa sofreu um acidente, teve uma mão amputada, a outra ficou com uma sequela grave, foi atendida, muito tempo de hospital, várias cirurgias, e depois de passar por esse momento, ela é acompanhada, essa pessoa, pela doutora Isabela, né, no seu consultório. Isabela, como é a vida dessa pessoa depois de tudo isso que aconteceu e o que você nota, né, em termos assim de padrões com casos semelhantes? Como é que é a sua experiência em relação a isso? Porque a gente sabe o seguinte, não tem muitos profissionais no Brasil com essa experiência. E esses pacientes, assim, a maioria das vezes ninguém sabe o que acontece com ele depois, né? Todo mundo vê ali, ó, nossa, aquela hora do acidente, às vezes aparece até no jornal, ali quando tá no hospital todo mundo ajuda, mas e quando ele vai para casa de alta? Como é a vida dessa pessoa? É interessante, né? Eu posso falar mais abertamente sobre esses casos porque saiu em publicação recente, né? Então é uma literatura que agora está disponibilizada. Quando a gente fez a pesquisa de doutorado, a gente acompanhou por 4 anos, né, os pacientes pós-amputações. E a gente acompanhou todo o processo de reabilitação, né, da fisioterapia, se era um paciente com indicação de prótese ou não, também isso é importante falar, né? Às vezes as pessoas elas associam que uma amputação significa uma prótese, e muitas vezes não é um paciente candidato à protetização, então ele deve ser avaliado pela equipe médica de fisioterapia, a equipe da oficina, né, de órtese e prótese. Ele vai ser acompanhado também na questão familiar. E uma das questões é bem interessante a gente separar em 2 grupos, na verdade. Amputações, falando em amputações traumáticas, né, que foi o nosso foco de pesquisa. Amputações de membro superior e amputações de membro inferior, então os dilemas são bem diferentes, apesar, né, da gente achar, é uma amputação, então são questões bem diferentes. E uma das questões que chamou muita atenção na nossa coleta era se o paciente era mulher ou homem, né? Habitualmente, as amputações traumáticas, elas acontecem com maior frequência em pacientes homens, jovens, sem comorbidades conhecidas, né? E em idade ativa, laboral. E eles têm um tratamento, é direcionado um tratamento. E quando a gente acompanhou, né, o pós-amputação, esses pacientes, primeiro que eles reabilitam com mais agilidade, né? Então eles conseguem, quando é uma questão de prótese, eles conseguem adaptação à prótese mais fácil, mais rápido. E aí tem várias questões, né, relacionadas a isso, a própria questão financeira, então de ter que voltar ao mercado de trabalho com mais agilidade, né? A questão de musculatura também, é um paciente que geralmente tem uma condição muscular mais desenvolvida do que uma mulher. E a questão da masculinidade, né? Então eu preciso voltar a fazer as minhas coisas sozinho. E já as pacientes mulheres, a gente identificou que elas tinham mais dificuldade, tanto ao acesso nos direitos delas, né? Então, no direito de receber o acompanhamento de fisioterapia, o acompanhamento de psicologia, fazer o molde de uma prótese, né? Ter acesso enfim, a outras questões também estéticas. O que a gente vê que fica depois da amputação, né? Fica o trauma, óbvio, é uma situação de a gente vai trabalhar com estresse pós-traumático porque a situação que ocasionou a lesão é uma situação traumática, mas é um estigma, porque é uma sequela que ela é visível para todo mundo, né? Então não tem dúvida que aquela pessoa é uma pessoa amputada, né? Então muitas vezes o relato que a gente escuta é muito difícil até para a gente escutar, porque as pessoas, muitas vezes elas são indelicadas, né, de perguntar o que aconteceu, de falar, olha, mas não tem uma mão, não tem um braço, né, colocar a pessoa numa situação que ela vai ter que reviver, contar o que aconteceu, muitas vezes né, como a gente está falando, é uma situação traumática, então muitas vezes lembrar do acidente é muito ruim.
E isso desencadeia uma série de questões psicopatológicas, né? Desde a depressão, que seria o mais, assim, esperado, né? Eu sempre falo para eles, nada do que vocês passam é normal, mas tem coisas que são mais esperadas nesse contexto. Então, uma depressão, sintomas depressivos são muito esperados, até traumas do tipo, como a gente falou em outro vídeo, né, de um mutismo seletivo, do paciente parar de falar, parar de se relacionar, né, embotar, como a gente chama na psicologia. Então, se fechar no mundo interno dele totalmente, né, e isso é muito difícil da gente conseguir manejar, porque muitas vezes é um paciente que ele não vai conseguir readquirir aquela funcionalidade, né? A gente tem uma limitação hoje no SUS das próteses que são oferecidas, por isso que a gente separa, né, membro superior do membro inferior. A gente sabe que a prótese de membro superior no SUS, ela é muito estética, né? Então muitas vezes ela é uma prótese que ela é pesada, que ela vai trazer mais dificuldade para o paciente na mobilidade do que vai auxiliar, né? E as próteses de membro superior, né, feitas de maneira particular, elas são muito caras. Então, muitas vezes o paciente ele não tem condição de arcar com isso, né? E aí o processo dele entre aspas, mais fácil, né? É mais viável que a gente adeque o paciente àquela limitação do que a gente cria a esperança, né? A expectativa que não vai acontecer dele adquirir uma prótese, como a gente vê, né, em países de primeiro mundo, que é biomecânica, uma prótese leve, né, prótese, um erro que a gente vê muito comum, né, o ortopedista no pós-amputação, eu acho que ele fica desesperado, porque é o paciente que passa a imagem de falha total. Não é? Né? A gente já falou isso aqui em vídeo, e isso acho que tem que ter uma pausa aqui e desmistificar. A amputação não é falha. Não é falha. Ela é um tratamento como todos os outros, e principalmente tem que ser muito bem indicada e muito bem realizada, porque você deve ter visto vários problemas de cirurgias mal feitas. Aí eu falo, não é a cirurgia para o R1 ou para o menos qualificado do serviço fazer. Sim. Até porque é uma cirurgia para o resto da vida. É o que você falou, é caminho sem volta. Então que seja feita da melhor forma possível, porque senão você não consegue reabilitar a pessoa. Sim. E não significa falha. Ela tem as suas indicações e deve ser muito bem feito, deve ser muito bem conversado. Deve ser, e é um paciente que merece o máximo de atenção, né? Justamente pelas dificuldades que o próprio caminho, né, vai colocar para ele. Mas quando eu falo, né, o ortopedista ele vê como uma falha porque perdi, né? É assim, a sensação de não conseguir. E ele acaba jogando o paciente para baixo. O próprio ortopedista é responsável por atrapalhar o pós daquele paciente. O pós do paciente. E aí, nisso, muitas vezes, a fala para tranquilizar, e aí eu acho que é tranquilizar o ortopedista, né? Mas a ideia para tranquilizar o paciente é de falar em atleta paralímpico. Nossa. Né? Então, tem uma prótese, você vai poder voltar a correr, tem próteses de fibra de carbono, elas são super leves e mostra vídeo e tal. Não é o momento de você falar disso. Primeiro porque o paciente não era atleta antes, ele não é necessariamente um paciente que vai virar atleta depois de uma amputação, né? Então isso causa uma frustração no paciente, porque ele começa a passar o tempo, ele normalmente é desassistido por aquele médico, até, né, por questões do próprio serviço, e aí ele vai falando assim, poxa, mas eu já não podia ter essa prótese? Quanto custa? Onde eu vou fazer? Criou-se, né, uma falsa expectativa. Criou uma falsa expectativa, isso, né? É a promessa, né? Você mostra uma foto, né? A gente acaba não se dando conta, né? Mas a palavra do profissional de saúde, principalmente a do médico, ela é lei. Então, assim, se ele fez, ele acha que não, né? Acho que falou por falar, mas aquilo ali tem um peso enorme na vida daquela pessoa, né? E isso é uma crueldade. E falou com a melhor das intenções. Sim. Falou com a intenção de motivar. Mas é uma né? crueldade. Mas é uma expectativa que a gente não vai ter, né? A gente tem até um caso que está publicado nas nossas redes sociais, né? Um caso que foi autorizado pelo paciente e que, de fato, ele virou atleta depois, né? Ele era um paciente obeso, ele foi super resistente à amputação, né? Então, assim, foi um caso bem difícil da gente manejar. E depois, quando a gente encontrou com ele no hospital, ele estava acompanhando o filho. E ele... Então, quer dizer, ele amputou, ele seguiu a vida dele, ele perdeu peso, ele começou a praticar esporte, ele reabilitou com prótese, né? E ele estava ali sendo o cuidador.
E quando a gente olhou pra ele, né, a gente até estranhou, falou assim, mas a gente te conhece. Ele falou, aí ele levantou a calça e mostrou a prótese. E a gente falou, nossa, mudou totalmente a vida. Né? Então, assim, a amputação não deveria ser vista como o fim, né, e como uma falha, como a gente está falando, mas justamente como uma possibilidade de que aquela pessoa ela retome a vida de outra maneira, né? Me tira assim, eu queria que você falasse sobre isso. Existem aqueles pacientes que sofrem amputação, assim, traumática, né, sofrem um acidente e é amputado naquele momento, né? Então, até segundos atrás, ele era uma pessoa, né, sem nenhum, vamos dizer, problema ortopédico, os membros funcionando muito bem. E existem aqueles pacientes que, né, devido à doença, ele tem um tempo, né, onde aquele membro já não está funcionante, tem uma doença, e há um tempo de preparação, há um tempo até da própria cabeça dele de chegar a algumas conclusões, e aí sim procede-se cirurgia, né, da amputação. Quais são as diferenças que você vê nesses pacientes, vamos dizer assim, a longo prazo, depois do que acontece? Tá. O paciente com uma amputação programada, né, então paciente crônico, a gente consegue trabalhar, como a gente consegue trabalhar o preparo cirúrgico, a gente vê uma reabilitação mais tranquila do ponto de vista psicológico, porque a gente prepara para as possibilidades de reação também, né? E geralmente é um caso que, pelo próprio planejamento, né, o tempo de atendimento, então é um paciente que ele já sofreu muito com alguma doença, uma infecção, um câncer, né, qualquer questão que seja, sequela de cirurgia. Então, ele já passou muito tempo sendo paciente e ele quer resolver. Então, ele vai ter uma disposição para a reabilitação diferente, porque a gente consegue trabalhar com ele antes, né, de perder o membro, quais vão ser as possíveis limitações e quais são as vantagens da amputação. O paciente de uma amputação traumática, ele não tem vantagem de ser amputado, né? É uma fatalidade e ele não teve preparo nenhum. Então, assim, a gente teve vários casos nesse acompanhamento dos 4 anos, né, que a gente fez de ambulatório, de pacientes que foram atropelados, pacientes que foram vítimas de agressão física com facão, né? E aí, do nada, né, a pessoa perde as 2 mãos. Né? Qual que é a vantagem? Como que eu vou explicar isso para um paciente? Tem vantagem de perder as 2 mãos? Não tem. Ele era funcionante, né? Ele era absolutamente funcional antes. Ele entrou numa briga, muitas vezes, né? A gente teve um paciente que foi... por questão assim, ele era chacareiro, era uma coisa assim, né? Então ele estava cuidando e aí teve uma invasão do terreno, ele foi tentar... interromper, né, a invasão do domicílio e as pessoas, tinha mais de uma pessoa, as pessoas estavam com facão, né, e ele foi esfaqueado, não sei se é a palavra, né, mas assim, ele foi lesado e ele perdeu as 2 mãos, né, então assim, como que eu vou dizer para esse paciente que, olha, foi melhor assim? É diferente de um paciente que tem um tumor, que sente muitas dores, que não tem funcionalidade mais na mão, e aí é proposta uma amputação e ele vai poder viver sem dor, ele vai poder colocar uma prótese estética ou funcional, dependendo do nível de amputação, né? Então, a reabilitação e o pós-operatório é completamente diferente. E a longo prazo você vê, um tem uma tendência, vamos dizer assim, mais benigna, sim, em termos psicológicos, sim, e o outro... Sim. Um a gente consegue manejar melhor os aspectos psicológicos, né? Não que ele vai ser isento de desenvolver alguma psicopatologia, né? Ele não está fora de risco, mas a gente consegue preparar, né? Toda preparação cirúrgica, a gente trabalha as possíveis sequelas. E aí é muito mais fácil a gente abordar depois uma coisa que já foi conversada, né? Então o paciente ele já estava ciente e ele tinha algum benefício, né? Como a gente falou dos benefícios secundários. Ninguém vai gostar de ser amputado, mas se eu tô me livrando de uma dor, se eu tô me livrando de uma infecção que pode acabar com a minha vida, né? Se eu tô me livrando de uma perna que é completamente disfuncional. A gente teve recentemente o caso de um paciente que já tinha mais de 15 cirurgias, ainda com fixador externo, e foi proposto a amputação para ele, né? E ele era um paciente que ele não conseguia ficar mais de pé, não porque ele não pudesse, ele até deveria, mas o peso do fixador era tão grande, e ele já estava tão debilitado fisicamente, que ele não conseguia. E aí a gente explicou para ele, olha, amputando é ruim, mas você vai conseguir voltar a caminhar com muleta, com prótese, ele era um paciente candidato à prótese.
você vai poder voltar a andar, você vai poder ser melhor voltar do que o que tá, né? a sentar, por exemplo, numa cadeira, né? Ele não conseguia sentar na cadeira. Me Então... tira uma outra dúvida, que a gente já conversou muito sobre isso. Aquilo que você falou, o paciente amputado, é visível a deficiência dele. Mas, não raro, a gente vê dificuldade desses pacientes de acessarem os seus direitos. Sim. Porque, às vezes, a pessoa, a gente sabe, né? Existem formulários, o médico tem que atestar que a pessoa tem um problema ou outro. Mas esse é um problema, né? Basta chegar que talvez a pessoa já veja. Sim. E tem muitos pacientes que não conseguem os seus direitos, né? Sim. Em termos de benefícios e seja lá o que for. Como é que é isso, assim? Né? Porque tá tão na cara, mas ao mesmo tempo tá tão longe, né? Muitas vezes o paciente não é sequer orientado, né? Então ele nem sabe que ele tem direito. Por exemplo, o paciente amputado ele tem direito ao passe livre, né? Então muitas vezes eles comentam assim: eu perdi a consulta porque eu não tinha o dinheiro da passagem. Mas você não precisa ter o dinheiro da passagem porque você tem direito à carteirinha, né? Pacientes que trabalham com direção, eles têm direito ao carro adaptado, né? Assim, eles podem fazer todo esse processo. Só que isso não é explicado, porque as pessoas ficam focadas em falar sobre prótese, né? E a reabilitação, ela não é só protetizar. Aliás, ela muitas vezes não é protetizar. Então, muitas vezes a gente, enquanto equipe de saúde, peca por isso também, né? A gente só orienta o paciente a como fazer para entrar na lista para protetização, que também é interessante falar, não é rápido. Né? E ele tem que ter as condições físicas necessárias para ser um candidato de uma prótese. Então, muitas vezes o paciente ele não faz e ele não tem acesso porque ele não foi orientado sobre aquilo, né? Por desconhecimento, muitas vezes, da própria equipe, né? A gente não tem hábito de... Como não é uma função nossa, né? Não é exclusiva nem do médico, nem do psicólogo, nem do enfermeiro, a gente muitas vezes se atém só ao que é o nosso. Então, assim, a minha parte é lidar com a ansiedade do paciente, então eu vou focar só nisso, né? E eu me limito muito dentro dessa abordagem. Então, quando você começa a trabalhar muito com um público, né? E você falou dos idosos, a gente fala dos amputados, pensa em crianças, infecções, enfim... Você começa a ver que é um mundo à parte ali, né? E tem muita informação que não é divulgada, né? Muitos projetos, né? A gente tem outras redes para encaminhar paciente que muitas vezes não está vinculada ao hospital de referência, ao SUS, né? E a gente perde justamente por não saber fazer essa orientação e esse encaminhamento, né? Na verdade, acaba que quando você começa a lidar com um público específico, você vai vendo que existem problemas que você nem imaginava, né, que existiam, e você começa a ver, em termos de, né, fica padronizado aquele problema, e o paciente, a maioria das vezes, ele descobre da pior forma possível. Então, se você já puder adiantar aquilo, né, não criar uma falsa expectativa, equalizar as expectativas, na verdade, acho que é um termo sensacional, todo mundo sofre menos. Sim. Então, acho que essa é uma das vantagens de você se especializar, é você dar um apoio, um suporte global ao paciente específico para aquela situação. Então, você vê, quando, né, a ideia que passa para acho que a grande maioria das pessoas é que ele vai conseguir a prótese rápido, ele vai conseguir todos os benefícios dele muito rápido, e não é isso. Não é a realidade. Na prática, né, por isso que eu te falo, é importante ter essa visão do que é na prática. Na teoria tudo é lindo, né? Papel aceita tudo. Agora, na prática, como é que é? É uma situação totalmente diferente. Sim. E sempre voltada para esse lado, né? Parece que simplifica, né, os problemas todos de uma vez. E eu acho que fazendo uma meia-culpa, não minha, mas da minha classe, né? Acho que pela mesma situação de dizer que a amputação é uma falha ou evento final, a impressão que dá assim, não, pronto, resolveu, vai embora, tá de alta, acabou, não é isso. E esse paciente provavelmente ele vai precisar de você, ortopedista também, pro resto da vida. Sim. Porque quem mexe, né, até vamos dizer assim, protetizou, tudo bem, ele às vezes faz lesões de pele, a prótese não tá ali adaptada legal, a marcha tá alterada e começa a ter outros problemas das articulações próximas. Esse paciente vai ficar contigo pro resto da vida, e você tem que tratá-lo bem, você tem que entender bem da situação. Fica, né, parece que acabou ali, né? Fez a amputação, cicatrizou os pontinhos, tirou os pontinhos. Não é isso, né? Não é isso.
E eu acho que é muito válido isso que você faz, porque... E a gente sabe que tem problemas que surgem ao longo do tempo, né? Existem problemas psicológicos, até psiquiátricos, que surgem ao longo do tempo. Sim. E isso, se você não se adiantar, você sabe que vai acontecer, você tem que fazer alguma coisa. Sim. Então, acho que é essa a importância, né, de fazer publicações nessa área, porque as pessoas não estão habituadas. E até a própria protetização, assim, que é o mundo ideal da maioria das pessoas, né, elas imaginam que aquilo é a solução, ela não é assim, fez uma prótese, está adaptado, acabou, para sempre ela vai servir, né? Ela precisa ser revista, né? Então, a pessoa engorda, emagrece, ganha, né, vai engravidar, não vai... Qual é a vida, né? Assim, o impacto da vida social, né, é grande. A gente não imagina, a gente pensa que o paciente está focado só naquela amputação. Mas quando a gente pensa, por exemplo, a gente teve um paciente, um homem, que foi uma amputação traumática e teve... foi ombro, nível de ombro, desarticulação de ombro. E a preocupação dele era de que ele nunca mais ia abraçar os filhos. E ele tinha filhos pequenos. E aí ele falava, como que meus filhos vão me ver assim? Não era questão de ter uma prótese, a prótese não ia servir para o que ele estava me trazendo como um problema, né? E era um problema verdadeiro, assim. E foi um paciente que teve um desfecho muito, muito ruim, assim. Ele não conseguiu a prótese nem a estética, não conseguiu nenhum benefício. Ele ia para as consultas e ele relatava que no ônibus, no transporte público, as pessoas não cediam lugar para ele. E ele não conseguia porque ele perdeu o braço dominante. Então ele não conseguia com o outro braço se segurar, então por várias vezes ele caiu no meio das pessoas, se sentia envergonhado por isso, né? A gente chegou a fazer um trabalho com a família muito interessante, era uma família que tinha um investimento muito grande nele, assim, de estar próximo, né? A gente preparou os filhos, então ficou marcado assim para mim, antes da alta dele, a filha na época tinha de 2 anos e pouco a 3 anos. E a preocupação dele ela vai achar que eu sou um monstro, né? Porque realmente foi bem grande, assim, a amputação dele. E aí a gente preparou a criança, né? Trabalhamos de forma lúdica e mostramos ele sem a camiseta, né? De hospital. Ela viu que faltava um pedaço, né? Ela quis ajudar ele na alimentação, falou, papai, como você vai cortar a carne agora, papai? Aí ele falou, papai vai precisar de ajuda. Ela, eu vou dar comida para você, né? Então, assim, a criança super ajudou, mas o que ele trazia de preocupação era, eu não consigo mais abraçar meus filhos, eu não me sinto mais homem com a minha esposa, eu caio porque eu desequilibro, né? Eu não consegui, ele foi um paciente que não conseguiu, apesar de ser e foi um acidente de trabalho, né? Ele ter o amparo legal, ele não conseguiu acesso a isso e foi um paciente que, infelizmente, acabou num suicídio, né? Assim, uma história, um paciente jovem, tinha uma história muito, né, bonita pela frente e a gente acabou perdendo esse paciente justamente porque não conseguiu juntar, né, tudo que ele tinha direito ali. A gente não conseguiu garantir que ele fosse assistido. Isso que você falou, Isabela, é muito importante. As pessoas têm dificuldade de entender que às vezes o profissional de saúde ele acha que o paciente tem um problema, mas na verdade o problema real do paciente, na maioria das vezes, é outro. Uhum. Então eu acho que assim, a grande questão é saber enxergar ou saber extrair do paciente qual é o problema real dele. Você vê esse caso. O maior problema do paciente era como ele iria abraçar os filhos, né? Acho que provavelmente todo mundo que olha para esse paciente imagina tudo, menos isso. Isso aí é certo. Então, você pode fazer tudo para esse paciente, né? Se você não for naquele ponto específico, provavelmente a sua tentativa de ajuda vai ficar em vão, né? Gente, videozinho bem... pesado. Chega, mexe com a gente, né? E é isso aí, acho que esse é o grande objetivo, né, dessa conversa aqui, é mostrar que existe coisas além, né, não para ali na cirurgia, não para ali no diagnóstico ortopédico, no parafuso, a vida do paciente, né, a história dele, a jornada dele não acaba ali naquela cirurgia que é feita. Essa é a grande questão aqui dos aspectos que estão por trás e, na minha opinião, são até muito mais importantes do que a cirurgia em si. Se você gostou, curta, se inscreva aqui no canal, faça esse vídeo chegar às pessoas que
que você conhece, que passam por situações como essa, você não faz ideia de como um vídeo desse ajuda. Tá? Eu já estou com o canal aqui já tem mais de 3 anos, os relatos que eu recebo de ajuda das pessoas vendo um vídeo como esse. Tá? Eu tenho certeza, eu estou fazendo isso aqui contigo porque eu sei que eu vou ajudar pessoas. Tá? Nós vamos ajudar pessoas, pessoas vão se sentir muito melhores, né, nos assistindo.